Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência o Ativank convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigado por estarem presentes. O convidado de hoje é Tiago Borges, gestor de produto de fundos de investimento na direção de marketing de investimentos do Ativank. O tema é Planos Poupança Reforma. Olá, Tiago. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Bem, obrigado, João. Obrigado pelo convite. Pegando aí no... E estamos prontos para começar, não é? Exato. Pronto, Tiago. Isto vai ser uma conversa muito descontraída também para quem nos está a ouvir e podem deixar as vossas questões ao longo deste direto que iremos responder depois através da caixa de comentários ou através de mensagem privada. Tiago, aproxima-se o final de 2023 e, por norma, nesta altura do ano, é habitual ouvirmos falar bastante de planos de poupança reforma. Afinal, porque é cada vez mais importante preparar a reforma desde cedo? Sim, pegando nessa questão, e eu acho que, seja não só separar a reforma, mas qualquer objetivo de médio e longo prazo, a poupança e o investimento deverá ser algo que todos nós devemos ter em conta, independentemente dos nossos rendimentos. É uma preocupação que nos traz imensas vantagens. Em primeiro lugar, a poupança, quando é, digamos, principalmente associada a um horizonte temporal não muito longo, dá-nos um fundo de emergência, que é essencial possuirmos e que toda a gente deve ter. É um fundo de emergência que nos ajuda para qualquer situação que nos possa acontecer, desde uma situação de desemprego inesperada, a situações que gerem custos extraordinários para os quais não estamos à espera, etc. E depois, em segundo lugar, aqui um ponto muito importante é o efeito de capitalização da poupança, ou seja, ainda que a maioria dos produtos de investimento tenham um risco associado, também está inerente a eles uma rentabilidade esperada. Isto significa que, e isto pode ser comprovado por vários dados históricos, que alguém que invista de forma diversificada, com periodicidade ao longo do tempo, vai ter no longo prazo uma probabilidade muito mais alta de ter ganhos superiores do que simplesmente usasse o dinheiro para uma forma de poupança sem risco. Claro. Claro que pode sempre acontecer uma baixa probabilidade disso não acontecer, mas se formos analisar e pegarmos em qualquer ano do passado em que uma pessoa começa a capitalizar os seus ganhos, o que acontece é que quase sempre se o investidor investir de forma ponderada e diversificada, desta forma, com uma certa periodicidade, quase sempre vai chegar à situação de forma com mais dinheiro do que alguém que apenas colocasse o dinheiro de parte, digamos assim. É essa diferença que geralmente chamamos de prémio de risco, que a longo prazo pode ser bastante compensatório. Sim. Outro aspecto a ter em conta está relacionado com a importância de nos tornarmos financeiramente independentes do Estado, dos subsídios do Estado, da Segurança Social. Nós não sabemos, e aqui principalmente para os jovens, qual vai ser o estado da Segurança Social daqui a 40 anos, se vamos ter os mesmos benefícios, nem se estaremos a trabalhar num país diferente que possa ter um regime de segurança social diferente. Portanto, para já termos essa independência e sabermos que podemos contar com um montante de reforma, independentemente do que aconteça. Mesmo num cenário mais optimista, em que a segurança social até possa vir a funcionar bastante bem, o que nós temos é, quando nos reformarmos, nesse caso, um montante extra adicional que nos vai permitir viver a reforma com um rendimento superior e também ter aqui maior qualidade de vida. Pronto, e lá está. Começar a investir desde cedo é de facto importante porque nos dá uma margem de manobra maior para preparar o nosso futuro. Eu vou aproveitar então aqui para te colocar uma segunda questão que é bastante importante para ajudar a perceber, sobretudo quem vai começar agora a investir, qual é que é a diferença entre os fundos de investimento casuais e os PPRs e como é que se distinguem no fundo? Sim, exato. Para explicar o PPR, primeiro é necessário explicar o fundo de investimento, porque na verdade o PPR é um tipo de fundo de investimento, está enquadrado dentro dos possíveis fundos de investimento que existem. E portanto, indo aqui um pouco à definição
mais típica do que é um fundo de investimento. É um veículo de investimento coletivo que é gerido geralmente por uma sociedade gestora de ativos. Algumas dessas sociedades gestoras são, por exemplo, a BlackRock, a Schroders, pode ser uma sociedade gestora portuguesa, como a IMGA ou a Optimize. E, basicamente, este investimento coletivo, eles investem em diversos instrumentos financeiros, como ações, obrigações, ativos mobiliários, derivados, e assume também diversos graus de risco, ou seja, fundos diferentes podem ter diferentes graus de risco. Eu não consigo associar um grau de... Ou seja, dentro dos produtos de investimento que existam, nós não conseguimos dizer que um fundo de investimento está, digamos, no espectro de risco no nível 3, ou no nível 4, ou no nível 5. Há fundos de investimento que são muito arriscados, ou são pouco arriscados, portanto, só o produto em si não nos diz muito sobre o risco. O fundo de investimento reúne recursos de diversos investidores, através da subscrição do que a gente chama as unidades de participação. As unidades de participação são as parcelas que representam o total de ativos sob gestão do fundo e que depois é gerido pela equipa de gestão de investimentos. Esta equipa são geralmente analistas financeiros, certificados e profissionais que têm bastantes competências no assunto. A política de investimento e o objetivo de investimento do fundo são descritos no o que a gente chama o DIF, que é o documento de informação fundamental. Isto é um documento de leitura pré-contratual obrigatória. E no prospecto do fundo, que aí sim conseguimos ver em maior detalhe o que é que o fundo realmente investe, quais é que são as políticas de mitigação de risco, qual é que é a exposição de risco, a exposição do fundo a certos setores, a certos classes ativos, etc. Há algumas vantagens de investir num fundo de investimento. Passam por, em primeiro lugar, termos acesso a um investimento muito diversificado. Quase sempre os fundos são muito diversificados a nível de ativos e às vezes a nível até de setores e de níveis de risco. O que permite, quase sempre, na maioria dos cenários, termos acesso a uma rentabilidade ajustada ao risco que é mais atrativa do que simplesmente decidíssemos investir num cabaz próprio de ações e obrigações. Ou seja, se eu fazer o meu stock picking com 4 ou 5 ações e 3 ou 4 obrigações, em média, quase sempre nós vamos ter uma rentabilidade ajustada ao risco mais baixa do que um fundo de investimento que seja gerido por, digamos, uma equipa profissional certificada. Também por essa razão, por ser uma equipa profissional com bastantes competências, é excelente para um tipo de investidor que não queira dedicar imenso tempo pessoal a analisar investimentos ou que tenha uma literacia financeira que considere que não seja muito alta, portanto isso é outra vantagem. Outra vantagem também é a liquidez, porque na maioria dos fundos nós podemos subscrever ou resgatar unidades de participação de um dia para o outro, quase sempre, e a liquidação ronda em média os 3 a 5 dias. Portanto, não é um investimento que nos comprometa, digamos assim, a longo prazo, em termos de termos um fundo de maneio, porque é um investimento que tem um horizonte temporal que é definido. Há fundos cujo horizonte temporal é de médio prazo, outros é de longo prazo, mas isto não invalida de que, se precisarmos do dinheiro, podemos muito facilmente resgatar o fundo, claro, e usar esse dinheiro para aquilo que necessitarmos na nossa vida. Muito bem, e aproveito só para, desculpa interromper, Tiago, mas aproveito só para relembrar que aqui recentemente também atualizámos a nossa oferta de fundos de investimento e convido a todos a conhecerem esta oferta, que se encontra sobretudo muito apelativa porque está dividida por temas de investimento. Então dá aqui a oportunidade de investirmos naquilo que realmente acreditamos. E já agora, Tiago, aproveito para te questionar quais é que então são as vantagens fiscais de que se fala tanto, como eu referi no início, agora no final do ano, relativas aqui ao investimento em fundos PPR. Sim, antes só de entrar aí nas vantagens fiscais, queria só explicar aqui um pouco qual é que era a diferença entre o fundo normal, porque eu estava aqui a referir-me só ao fundo de investimento, digamos, da maioria dos fundos. A diferença do PPR é um fundo de investimento também, que é gerido por uma equipa profissional e funciona exatamente da mesma forma como os restantes e tem algumas desvantagens que aqui descrevemos. A diferença entre um e outro, ou seja, o que torna um fundo de investimento um PPR, é o facto que este último foi criado com o propósito de proporcionar rendimentos de longo prazo, geralmente vocacionados para ser resgatado na reforma. Ou seja,
é um fundo que é feito a pensar uma pessoa que queira investir a longo prazo, a 20, 30, 40 anos e queira se reformar com esse dinheiro e resgatar esse valor na reforma. Isto faz com que os fundos PPR, na sua maioria, tenham uma política de investimento quase sempre orientada para um horizonte temporal elevado. Alguns têm um horizonte temporal médio para, por exemplo, pessoas que se calhar estão nos seus 40 ou 50 anos e querem preparar a reforma, mas já não estão a contar com um horizonte temporal tão alto. Mas, por norma, o horizonte temporal é bastante elevado. E, portanto, outra coisa que também está associada a horizontes temporais elevados em fundos de investimento são rentabilidades esperadas também mais elevadas, o que é sempre bom. Além disto, o fundo PPR traz-nos vantagens fiscais, dos quais não temos acesso via um simples fundo de investimento. E aqui sim entramos nas principais vantagens do PPR. Nós podemos partir as vantagens fiscais em duas vertentes. A primeira vertente é termos a vantagem de termos um benefício que é dedutível à coleta de IRS de 20% do valor das subscrições que são feitas durante o ano fiscal, ou seja, quando submetemos o IRS no final de todos os anos. Isto é em função do rendimento tributável do total das deduções e da idade do titular, mas pode ir até um máximo de 400 euros. Portanto, todos os anos, quando fazemos o IRS e conseguimos conseguimos, digamos, declarar que fizemos este tipo de subscrições, podemos ir buscar até um máximo de 400 euros, o que é bastante bom. Na outra vertente, se mantivermos o nosso PPR, isto é outra vantagem adicional, até à reforma, ou nas restantes condições que são previstas da lei, podemos beneficiar de uma tributação de 8% sobre as mais-valias, em vez dos habituais 28%, ou seja, o que geralmente acontece com um fundo de investimento, com uma ação, com uma obrigação, é que se tivermos mais-valias, vamos ter que pagar 28% de IRS sobre as mais-valias que foram geradas. E neste caso temos aqui, digamos, uma porta para termos um veículo de investimento quando chegarmos à reforma, apenas vamos pagar 8%, que é uma vantagem muito significativa. No entanto, para podermos beneficiar destas vantagens fiscais, existem algumas contrapartidas. A principal contrapartida, lá está, não podemos resgatar o PPR fora das condições previstas da lei. E, entrando aqui mais detalhadamente nisto, o que é que significa? Na vertente do benefício fiscal à coleta, nós, assim que o fizermos, perdemos a possibilidade de resgatar o PPR fora das condições previstas da lei, ou mais concretamente, podemos resgatá-lo fora das condições previstas, mas aí teríamos de devolver todos os benefícios fiscais que obtemos até à data. Portanto, a partir do momento em que o PPR é declarado, no IRS, podemos obter até os 400 euros, mas aí é suposto manter esse PPR até à reforma sobre penalização de termos que devolver os benefícios fiscais. Na outra vertente, e assumindo agora que não utilizamos o benefício fiscal à coleta de IRS, podemos resgatar o PPR sempre que quisermos. Eu posso investir num PPR, manter o PPR durante 8 anos, se não estiver satisfeito, isto presumindo, por exemplo, que tenho 30 anos e mantenho o PPR durante 8 anos e aos 38 não estou satisfeito e quero resgatar o PPR, eu posso simplesmente resgatá-lo sem penalizações e pago a habitual tributação de 28%. Se o mantiver até à reforma ou as condições previstas na lei, que vamos entrar um bocadinho mais em detalhe a seguir, aí sim consigo obter os tais 8%. Portanto, aqui na segunda vertente é importante perceber que o investimento no PPR não se torna num compromisso para a reforma muito grande. Ou seja, dá-nos a possibilidade de ter vantagens fiscais, se desejarmos manter até lá, mas se o quisermos resgatar também não há, digamos, grande problema e apenas vamos ter uma tributação que é igual a um fundo de investimento. Portanto, são mais as vantagens do que as desvantagens, neste caso. O resgate acaba por ser aqui também, como tu referiste bem, existem algumas condicionantes sobre a forma como podemos efetuar ou não o resgate. Eu gostaria de saber em que situações em que é tomada a decisão de resgatar então o PPR antes de chegar à reforma, como é que o podemos resgatar e continuar a usufruir dos seus benefícios fiscais? Exato, há aqui várias condições que são possíveis
nós apenas temos de estar habilitado a uma delas, não temos que a cumprir todas, não é? Apenas basta estarmos elegíveis para uma destas condições. A primeira, como é de supor, como é o verdadeiro objetivo do PPR, é o caso de reforma por velhice. Quando nos reformamos por velhice, podemos resgatar o PPR sem qualquer penalização fiscal se tivermos usado para as deduções à coleta e ainda vamos conseguir ter as mais-valias de 8%. Esta é a principal condição, a reforma por velhice, porque é o objetivo principal para os quais os PPRs são orientados, mas depois também há outras condições. Se tivermos pelo menos 60 anos de idade, já o podemos fazer. Se tivermos numa situação de desemprego de longa duração, também podemos resgatá-lo sem sermos penalizados. Isto se o tivermos usado, lá está, nas deduções à coleta. No caso de uma doença grave ou de uma incapacidade permanente de trabalho também. E mais recentemente... Exato, era isso mesmo que eu ia dizer. Mais recentemente houve aqui uma atualização de explicados porque acaba por ser muito importante tendo em conta o panorama atual. Sim, é algo muito recente que foi, digamos, uma espécie de ajuda adicional que foi dada pelo Estado também aqui para apoiar as famílias nesta fase de grande aumento dos juros e das prestações das hipotecas, das casas. Portanto, as pessoas neste momento têm que pagar muito mais em prestações do que pagavam há uns anos atrás, e nós sabemos que uma grande percentagem da população portuguesa tem uma taxa que é variável, não é fixa. E, portanto, o Estado criou aqui umas condições excepcionais que também nos permite, através delas, resgatar os PPRs sem penalização. A primeira é o resgate para o pagamento de prestações de crédito de habitação. A elegibilidade disto depende do crédito e da condição financeira do mutuário, ou seja, depende muito também dos nossos rendimentos e de qual é que é a nossa taxa de esforço. Ou seja, nem toda a gente está elegível para isto, mas é uma questão de seguir a legislação e questionar a vossa entidade bancária, por exemplo, se estão elegíveis para o fazer. E também um reembolso através de resgates até ao limite mensal do IAS. É possível fazê-lo também em algumas situações em que as pessoas possam estar elegíveis, sim. Basicamente são estas duas situações extraordinárias que foram criadas. São condições excepcionais que se mantêm neste momento, mas não sabemos se vão continuar daqui a 5 ou 10 anos. Portanto, não é algo que nos podemos, digamos, expectar. As outras, sim, em princípio, deverão manter-se, a não ser que haja uma grande reestruturação aqui da lei dos PPRs. Tiago, olha, resta-me agradecer-te. Acho que foi bastante esclarecedor esta pequena conversa. Convido todos a visitarem o nosso canal de YouTube também, porque recentemente tivemos uma conferência organizada pelo Active Bank que contou com a participação da Rita Pissarra, do João Zoi e do Pedro Anderson, que teve aqui um ótimo resultado de uma conversa sobre a importância de preparar a reforma desde cedo também. E convido todos, se quiserem simular a vossa reforma, que visitem a nossa app, porque temos soluções de reforma à medida das necessidades de todos. Resta-me então desejar aqui uma ótima noite. Até à próxima. E se tiverem dúvidas, mais uma vez, podem contactar-nos através dos canais habituais do banco. Muito obrigado. Obrigado a todos.